favor, essa noite eu vou apresentar uma palestra sobre a depressão na visão espírita. Longe de ser assim, um estudo que tenha todos os aspectos da depressão, a depressão é algo bastante extenso, tem muito estudo feito já em cima disso, mas eu vou passar um apanhado geral para dar alguma introdução, alguma visão para vocês, para que vocês possam talvez identificar se alguém na família ou algum conhecido está passando por isso, se vocês mesmos está acontecendo, e para que se isso acontecer, vocês também saibam o que fazer, como atuar para cuidar dessa pessoa que está próxima de você. Eu vou começar com uma visão acadêmica do que é a depressão, né? E depois vou passar para a visão espírita, que é a parte principal da palestra. A parte acadêmica é bom nós sabermos porque realmente a doutrina espírita concorda inteiramente com o que existe do que a medicina fala sobre a depressão. Só que a doutrina espírita também dá um complemento bastante importante e torna muito mais fácil de compreender a doença. A visão acadêmica tem muitas discordâncias sobre a depressão, mas eles concordam basicamente em duas coisas. Uma delas é que a depressão existe, né, não é invenção de ninguém. Ela realmente é uma doença bastante grave e que comete muitas pessoas. E a segunda é que ela é um fenômeno biológico, é um fenômeno psicológico e é um fenômeno social. É um fenômeno bastante complexo. O Espiritismo ele ainda complementa que, ele concorda, quer dizer, é um fenômeno biológico, é um fenômeno psicológico, é um fenômeno social, sim, mas também é um fenômeno espiritual. E isso faz uma grande diferença, como vocês vão ver, esse outro enfoque que nós damos à depressão. Há 150 anos atrás, o Allan Kardec ele ofereceu esse modelo de homem integral, dizendo que nós somos compostos por um espírito, nós somos compostos por um perispírito e por um corpo, né? E que o espírito, ele... Deixa eu tirar essa cadeira aqui que parece um lugar bom. Foi aqui. Ficou vendo. O espírito, ele se comunica com o perispírito. E o perispírito, por sua vez, se comunica com o corpo. Da mesma maneira, o corpo se comunica com o perispírito e também se comunica com o espírito. Quer dizer, existe uma influência, uma troca de energias complexa. E que, para que nós estamos saudáveis, essa troca de energias tem que ser desimpedida, tem que fluir com facilidade. Ele também coloca que existem as influências externas visíveis dos espíritos encarnados, que atuam sobre nós, acabam influenciando a gente, assim como as influências invisíveis ou dos espíritos desencarnados. Então, por exemplo, no caso da obsessão, né, alguma coisa assim, ele vai acabar influenciando esse organismo de uma maneira ruim, né, no caso. Então, o importante é isso, as energias são trocadas entre os diferentes componentes e elas têm que fluir com facilidade. Caso isso não aconteça, a doença se instala, seja depressão ou seja alguma outra doença. Agora, como identificar, vamos passar para a segunda fase, identificação da depressão. Uma definição bastante simples o estado psíquico onde a criatura apresenta-se num quadro de melancolia intensa, sem interesse pelas coisas que antes realizava ou buscava, além da falta de energia. Nas formas graves, associa-se a sentimentos de ruína e desejo de morte ou de suicídio. Quer dizer, uma definição bem simples, mas ela coloca bastantes elementos aqui. Aqui tem uma lista de 23 sintomas que são associados à depressão. Como vocês podem ver pela quantidade de sintomas, é bastante difícil também de diagnosticar, porque a pessoa não vai apresentar todos. Segundo a literatura, se você apresentar 5 desses sintomas, você já é um candidato à depressão, já pode ter depressão.
Então é bastante difícil também até de fazer o diagnóstico. É muito fácil confundir esses sintomas com outras doenças. E pessoas diferentes apresentam sintomas diferentes. Então você pode ver, tem alguns casos aqui, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela pode ter insônia. Outra pessoa pode ter hipersonia, que ela vai dormir o dia todo. Então são completamente diferentes. Uma pessoa pode ter perda de apetite e outra pode ter aumento de apetite. Então são diferentes. São realmente, cada pessoa vai agir vai ter um quadro diferente de sintomas. Mas lá, qual é que é a última? Esse aqui? Uhum. Eu vou passar tá bom. Pode deixar. Anedonia, isso aqui. Eu vou explicar o que é. Então, esses sintomas, assim, eles fazem uma comparação como se fosse, se existe uma festa e as pessoas estão consumindo álcool. A pessoa consumir álcool, ela vai ter, cada pessoa vai ter uma reação diferente, né? Alguma pessoa vai ficar falante, outra vai ficar quieto, um vai ficar violento, outro vai ficar amigável, né? E assim por diante. Assim também a depressão, ela vai apresentar diferente, nós vamos responder de uma maneira diferente, de acordo com a nossa personalidade e uma série de fatores. Por isso esse quadro é tão grande. São 4 tipos principais de sintomas. Sintomas afetivos, sintomas físicos, sintomas de ideia, ideativos e sintomas de autovalorização. Deixa eu ler aqui que está mais fácil. Tristeza e melancolia, né? Primeiro. Choro fácil ou frequente, apatia e indiferença, tédio crônico, irritabilidade, angústia e ansiedade, desespero, desesperança. Sintomas afetivos. Sintomas físicos são fadiga, cansaço, bastante comum, né? Insônia ou hipersonia, que eu falei, ou não dorme ou dorme demais, perda ou aumento de apetite, redução do desejo sexual, anedonia. Anedonia quer dizer a perda do prazer em qualquer atividade da sua vida. Então, coisas que você sentia prazer em fazer, você gostava de jogar futebol, jogar fazer uma coisa assim, de repente você não quer mais fazer, você não quer mais fazer nada disso. Não te traz mais prazer. Sintomas ideativos, culpa e arrependimento. Isso aqui também é bastante importante, bastante comum. Pessimismo, ideias fixas em coisas tristes, né? Algum evento triste aconteceu conosco. Ver o mundo como um lugar tedioso, chato. Desejos de morte ou de suicídio, também em casos mais graves. E alterações de autovalorização, seria baixa autoestima, bastante comum também. Isso aqui eu acho que eu vou depois tentar colocar no website da gente, né? Nossa, não precisa não precisa copiar, eu vou tentar depois. Sentimentos de insuficiência e incapacidade, sentimento de vergonha de si próprio e autodepreciação, né? Autodepreciação quando nós vamos falar mal de nós mesmos. Vou fazer às vezes piadinhas autodepreciativas e coisas assim. Então, isso que a literatura fala, 5 desses sintomas, em determinadas condições, é indicativo de depressão. Mas então, vocês vão falar... Sim, senhor. 5 sintomas simultâneos ou não simultâneos? Simultâneos. Simultâneos. Sim. Mas mesmo assim, 5 é uma lista grande. Então, 5 vocês podem falar, pô, mas então eu já tive episódio de depressão, já aconteceu comigo, porque eu já tive momentos que eu passei por 5 desses sintomas. Então, existe uma outra coisa que deve ser levada em consideração. Será que somos todos deprimidos? Então, será que todos nós já estivemos deprimidos? Não, é verdade, não é só isso também. Existe uma outra coisa que eu vou colocar agora aqui. O Hamed diz assim, que o Hamed, o Espírito, ele fala que nós somos como natureza. Possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação, do desânimo, assim como a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então, você sentir algumas dessas coisas durante um determinado tempo não é algo de sinônimo de doença.
uma coisa natural, é até normal que nós passemos por momentos em que nós vamos sentir isso. Até as 5 delas, num determinado momento, it's ok. O Dr. Wilson Ayub Lopes, também, é um médico espírita, ele fala que as emoções naturais devem ser passageiras, circularem normalmente. Lembra da circulação aqui? Tá? A tristeza, por exemplo, é uma emoção natural, que nos leva a entrar em contato conosco, que nos leva à introspecção e à reflexão sobre as nossas atitudes. Mas uma vez estagnada, prolongada, acompanhada de sentimento de culpa, ela nos leva à depressão. Então, essa estação tem que mudar, né? As estações têm que mudar, você não pode ficar naquela estação sempre. Esse é o que eles nos ensinam. Então, vamos colocar... Pela mesma lógica, sim. A gente também não pode estar na primavera e o verão o tempo todo, né? Não. Infelizmente não. Ainda não. Ainda não. Você vai chegar lá, né? Mas ainda não dá. Há um tempo para tudo, né? Você veja, aqui ele fala, isso eu achei bastante interessante, que você veja, a tristeza, ela nos leva à introspecção e à reflexão sobre as nossas atitudes. Então a tristeza é uma coisa benéfica também. Passar por tristeza de vez em quando é algo bom. Como uma reflexão. É algo saudável, algo que nos leva, que nós vamos chegar a uma coisa boa, né, como resultado disso. E não é natural nós nunca passarmos por isso também. Então às vezes nós vamos passar por isso. Então vamos, para complementar a minha listinha, 5 coisas. Além disso, elas têm que apresentar três coisas. Persistência. Essas 5 sintomas ou mais, elas devem ser persistentes, elas devem ficar por muito tempo com você. Se eles ficarem por muito tempo, se eles não saírem nunca, aí é um mau sinal, né? A Joana de Ângeles, ela fala entre 4 a 6 semanas. Ela dá até um número, assim, mais ou menos, para ficar de olho. Segunda coisa, a incapacidade. Então, esses sintomas nos levam a problemas na nossa vida, no nosso funcionamento como ser humano, como os nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas diversas coisas. Segundo importante. E a terceira coisa importante é desproporção. Uma coisinha pequena, às vezes, que não deveria te afetar, afeta e a tua reação é muito forte, é desproporcional. Alguém te fala alguma coisa e você tem uma reação muito forte sobre isso, que as pessoas até ficam, não, mas aquele não é o caso da pessoa fazer tudo isso. Então são 5 sintomas e mais acompanhado de persistência, incapacidade e desproporção. É claro que se você tiver isso aqui, né, a minha sugestão é que você vá procurar um médico, né, você vê alguém com isso, vá procurar um médico, não quer dizer que não tá, eu não posso dar um diagnóstico, eu não sou médico, pode dizer que passou por isso aqui é um guideline para a gente, né, ficar atento e procurar ajuda, talvez procurar uma opinião profissional, né? Não é algo assim definitivo, tá? Como eu falei, isso aqui está longe de ser algo que vai dar todas as dicas sobre depressão, só quero dizer algumas coisas que eu sei. Então, o que nós temos assim, em termos de depressão, a geração da depressão não é a falta de energia, ela é um bloqueio nesse fluxo de energia que Allan Kardec nos mostrou. Existe algum bloqueio, aquela culpa, aquela tristeza que fica empoçada, ela fica estragada, como se fosse uma água empoçada, ela acaba bloqueando esse fluxo de energia e nos deixa deprimidos. E isso é algo bastante importante, porque à primeira vista nós achamos que depressão é falta de energia, que o deprimido tem uma falta de energia, porque realmente ele está com, né, não faz nada, né, fica, mas não é bem assim. O Jacob Mello, ele é um grande espírita que já foi visitar a gente em Dallas, quando estava lá, e ele trata a depressão com passes, né? E ele sempre achava, um dia ele teve depressão, e ele achava assim, eu tenho que usar, eu acho que ele trabalha com magnetismo, eu tenho que usar isso aí o magnetismo para curar a depressão. E ele botou uma vez que ele tinha que fazer isso aí. E ele começou a trabalhar e
Então, um dia ele achou um paciente com depressão, ele perguntou para ele se ele podia, né, fazer o passe magnético, e ele tinha essa ideia, o paciente depressivo precisa de muita energia magnética, é isso que está faltando nele. E chegou o paciente lá e o Jacó muito, né, até passou a mesma energia, derrubou a energia do cara, valendo, né, ele é um bom, excelente administrador. Ele fez assim um passe caprichado na pessoa, né? E ele achou, esse cara aqui vai sair dançando, né? Vai sair super bem. Quando chegou no outro dia, o paciente voltou e o Jacó, louco para saber, né, o que aconteceu, como será que ele está, né? E o paciente falou para ele assim: meu Deus, o que você fez comigo? Você quase me matou. Eu não consegui dormir, me deu dor de cabeça. Foi o pior passe Foi o pior da minha dia vida. da vida dele, não foi ele que falou isso? O pior dia da vida dele. Pior dia da minha vida, essa. É. Falou, esse foi o pior dia da minha vida, meu Deus do céu, o que você fez? Então o Jacó daí, opa, tá errado, né? Daí ele repensou, ele fez mais pesquisa e tal, daí ele descobriu isso aqui, né? Que existe esse negócio de circulação. O problema não é a falta de energia, o problema é a falta de circulação dos fluidos. Sim, senhor. Você leu nos estudos se a depressão causa falta de energia? É alguma coisa que a falta de energia também pode causar a depressão ou não? Ela é, não é, deixa eu pensar um pouco. Você não tem vontade de fazer nada, né? Uhum. Mas a tua energia está em baixa, mas não é porque você não tenha o fluido em você, é que o fluido não está circulando. É como se fosse... Não é que você esteja com falta de energia, mas essa energia não está circulando por alguma razão. Ele está estragando, ele não está se Pelos purificando, próprios está ficando estragado. pensamentos da Assim, pessoa, uma coisa não está fazendo. Ele não está com boa qualidade, daí aquele fluido não vai ficar com boa, porque ele não está em circulação. É como se fosse uma água parada empoçada, assim, ela não tem aquela qualidade boa, né? Ela acaba estragando. Nós estamos, o nosso perispírito está constantemente trocando fluido com o meio ambiente, constantemente nós estamos fazendo isso. Quando nós estamos normais, nós estamos sempre trocando. Nós fazemos o passo também, a gente está trocando, mas normalmente durante todo o dia sempre temos entrada e saída de fluido, de circulação por dentro de nós e pela saída. E no caso da depressão, não, ele fica clogged, né? Fica estático, isso não circula. E isso gera daí também a sensação de falta de energia. Talvez nós tenhamos energia em má qualidade. Acho que seria uma melhor maneira de dizer isso. Tanto é que ele fala que o passe não é de magnetização, mas para espalhar as energias na dispersão. Exatamente, é isso que eu ia falar. Não, tudo bem. Não, legal, que bom que você falou. Sim, senhor, Sr. Jorge. Você falou no começo que eram 3 causas aí, o motivo, né? Um delas era social, né? Social. A parte social da... Sim. Social, psicológico e biológico. Então, social é uma, né? Social é um, sim. E você falou também que é a doença do século. Sim. Né? Será que tem alguma coisa a ver com o jeito que o ser humano está vivendo hoje? Eu concordo com você. Existem alguns autores que falaram isso. Eu só não achei... Eu não achei muita gente corroborando. Talvez não é o mais importante, mas eu tenho... Eu vi alguns autores falando isso aí. Sim, existe essa... E é muito provável que essa é a parte social da coisa, da doença. Eu acho que a sociedade de hoje fica mais fácil de criar depressivos. Existe um autor que falou que nós somos a sociedade dos deprimidos e usando a sociedade dos comprimidos e alguma coisa assim, deprimidos, oprimidos porque usamos comprimidos e alguma coisa ele fez uma... Eu esqueci agora, mas é uma coisa desse tipo. Assim. Nesses últimos anos, da minha observação, dá para ver que a juventude fica bored very easily. Uhum. Eu não sei se está fazendo referência ao que o Jorge falou, porque eu ouço isso várias vezes, sabe? Do meu lado da minha família, era assim, do passado. E eu, de certeza, quando eu era jovem, ficava assim, boring. Mas eu não me lembro. Eu estava sempre
ocupado, estava sempre jogando, brincando, estudando, amigos, assim, quer dizer, não ficava bored. Eu acho que a gente, essa geração de agora, tem tudo na mão. E antigamente você tinha que ir na biblioteca, você tinha que ir no laboratório. Hoje em dia você tem isso aqui, ó. Não levanta, não vai de bicicleta. As crianças é videogame, eu acho que não flui. E é aquele fluxo. negócio também que até ela estava falando agora, a Cristina, comigo, que se você não se move muito fisicamente, né, você não libera aquelas substâncias do cérebro, né, para poder equilibrar o... Quando eu consulto com os pacientes as doenças no caso das suas crônicas que eu vejo todo dia, uma coisa que eu vejo muito é depressão, muito. Bastante. E inatividade física. Junto. Uma das coisas que uma das minhas recomendações para 99,9% dos pacientes é aumentar a atividade física, principalmente outdoors. Porque para aumentar a socialização, para aumentar a energia, assim, incorporando um pouco da área espiritual, sem eles saberem, eu acho. Na área... Você é psicóloga? Não, eu sou nutricionista. Mas tem muito a ver com tudo, né? Com corpo, mind and body. Mas, por exemplo, a doença de diabetes, que é a doença do século, tem muito a ver com depressão. Nós somos muito complexo, né? Tudo isso aqui é tudo de maneira positiva ou negativa. Todas as coisas que nós fazemos tem uma reflexão, né? Positiva ou negativa. Se você melhora o corpo, também você acaba influenciando, porque influencia o espírito e o espírito positivamente. Se você influencia o espírito positivamente, também vai para o corpo. Tudo isso aí é interligado. Mas a gente observa, observar como as indústrias farmacêuticas também entram nisso, com a coisa do capitalismo, ganhar o dinheiro, né? Porque hoje em dia, quase que imediatamente, você está lidando com uma pessoa que tem depressão, vem um remédio, né? Não vem tanto a questão de reeducar, não, tem que sair, tem que ir para fora. E tem o interesse também, né, das indústrias farmacêuticas e tudo, que isso é ruim, né, quando a gente pensa nesse lado também. O André foi antes, depois você. André? Então, Os donos do André, eu tenho medo de perguntar do André. Não, ele é afirmativa, quando ele faz afirmativa, é só para confirmar. Não, é que eu estou processando o que a gente está falando aqui, principalmente na hora que falou assim, que hoje em dia parece que é mais o mal do século. Eu comecei a pensar, será que antigamente não se levava a sério? Uma pessoa que tivesse qualquer coisa dessa, a coisa biológica sempre existiu também, mas eu acho que antigamente era frescura. Né? Era preguiça. Hoje em dia eu acho que estão levando mais a sério. Como é que você vê, sei lá, Machado de Assis, lê qualquer coisa dele, eu acho que ele era deprimido, sabe? Ou qualquer outro, principalmente os escritores românticos, assim, né? Aí eu acho que hoje em dia leva-se mais a sério, mas antigamente era frescura. Mas o Jorge falou também, tem algumas pessoas que falam que a sociedade hoje é mais propensa a gerar deprimido. Porque se você pensar deixa eu só completar. Aí, quer dizer, se a gente pensar assim, no estilo de vida de hoje, né, quer dizer, a falta de preocupação, a falta de tempo para se alimentar de uma maneira boa, né, saudável, a falta de tempo para fazer um exercício físico, só para andar até a padaria para comprar um pão, uma coisa dessa, mas apreciar as coisas, a natureza, etc. Tudo isso faz parte de manter a saúde, né? E são coisas que estão ficando cada vez, você vê a criança mesmo, como a Fernanda estava falando, cada vez mais só ela e o computador. Ela e o computador não tem mais a integração, não tem mais... Isso tudo não faz bem, né? Não tem o feedback, né? Assim, de ter a socialização, né? De brincar, de estar do lado de fora, de, sabe, ter aquelas experiências. Eles querem mais é ficar ali no cantinho deles, só eles e o computador e o game, né? Então, isso mais uma pergunta só, senão a gente vai ficar... Eu vi uma palestra do Wayne Dyer, quando ele falou que a gente se apega muito com as coisas materiais e nós, psicologicamente, nos vemos nelas. Então,
o mundo em geral está muito materialista. Uhum. Então, qual é a ideia de você, o seu eu? Cadê o seu eu? Está perdido em carro, em televisão, em marca, em tudo isso. Então, a pessoa não para pensar em si mesma. Então, você não tem uma autorreferência de você mesmo. Então, como é que você vai poder dar uma referência aos seus filhos e como é que você vai poder dar uma referência à sociedade? Então, eu acho que isso daí é uma coisa esse é o caso social, né? preocupante. O caso social que está... Exatamente. Mas estão terminando, senão a gente vai ficar muito atrasado. Terminando o Jacoda, então ele fez a partir daí começou a usar dispersivos, né? O dispersivo, passe dispersivo, a função principal não é fornecer energia, mas sim limpar os chakras e fortalecer a circulação dos fluidos, né, entre os chakras e entre todo o corpo. E com isso já esse mesmo paciente no outro dia ele já se sentia melhor. Ou seria, eu acho que o que seria de dispersar, porque lembra, dispersar é quando você está com um chakra acumulado de energia e você redistribui. Redistribui, né? Todo o corpo, né? Tudo bem, a limpeza seria mesmo de retirar, mas eu acho que ele fala mais da dispersão mesmo, de você redistribuir a coisa, né? Porque então tá não era quase entupido. Não era o caso de falta de energia, sim. Problema de circulação de energia. Exato. No corpo da pessoa. E ele mudou, ele tem até um livro, né? Nós temos o livro dele aqui, né? Se a gente estiver interessado. Nós temos o livro dele e ele conta essa história, né, com mais detalhes. Tamanho do problema, agora, vou falar sobre isso. Segundo a Agência de Saúde Americana que eu pesquisei, 7% da população tem depressão severa, Major Depressive Disorder. A depressão severa é algo assim que afeta o funcionamento da pessoa, afeta o trabalho, afeta o relacionamento com outras pessoas. 7%, se formos pensar, são 14 milhões de pessoas no Brasil, 21 milhões de pessoas nos Estados Unidos, bastante gente. Se nós incluirmos ainda as pessoas que têm mild, né, que tem uma depressão mais moderada, seria o número, com certeza, vai aumentar bastante. Infelizmente, ele afeta mais mulheres do que homens. Né? Aqui nós temos um público mais feminino. Né? Eu não sei a razão porque isso acontece, mas as estatísticas são bastante significativas. O número de mulheres que são afetadas por depressão é bem maior do que tem a ver com hormônios. Tem que ver com a pressão da sociedade para as mulheres também, não é? Eu acho que tem a ver com a pressão que a sociedade diz que a mulher tem que ser um jeito, certo jeito, e se ela tem mais de 5 pounds já fica neurótica, coisa assim. Aí pode ser que o homem também beba e use droga assim para não ficar tão deprimido. E desses, as pessoas que têm depressão, 2/3 não procuram tratamento. A grande maioria não procura tratamento. Muito grande. Alguns motivos, não estou querendo dizer todos os motivos aqui. Falta de acesso, né, a healthcare seria um dos motivos. Muitas vezes a pessoa, infelizmente, o deprimido tem dificuldade em ele mesmo identificar que tem depressão e procurar ajuda. Então ele depende muito da família, de alguém próximo. Então isso também é uma dificuldade. Então outra pessoa tem que identificar e normalmente identificar e levar a pessoa para procurar auxílio. Um outro motivo, preconceito contra doenças mentais, né, incluindo a depressão. Um psiquiatra, né? As pessoas têm muito preconceito, então como a família normalmente tem que identificar e levar o doente, e a família tem dificuldade em lidar com ele, em aceitar que existe alguém com uma doença mental na saúde, na família. E esse meu... Posso dar um sentido? Pode, sim, no século XIX, as mulheres eram, isso através da literatura que eu aprendi, que as mulheres eram facilmente diagnosticadas com histeria, que é uma forma de depressão, né? E para isso elas iam para o manicômio. Tinha o lado social da opressão, da vida familiar e tudo aquilo. E hoje em dia, existe essa diferença entre homem e mulher é justamente por aquilo que você falou, pela dificuldade de aceitar que
do homem aceitar que pode ter depressão. E por esse, talvez exista uma conexão entre a bebida, que é mais comum no homem, né? Que seria mais o outlet para depressão. Parece que o pessoal gostou da colocação. É possível, sim, você tem toda a razão. Eu não sei se são diferentes reações, né? Acho que você tem razão. A mulher tem uma maneira diferente de reagir, e o homem ele se entrega porque ele não precisa falar com ninguém e aquilo é o consolo dele. Socialmente ou social? No aspecto mais tabu, né? Socialmente o homem tem que ser forte. Ele vai ter que esconder. Ele tem que esconder. Isso não é fraqueza, né? Faz sentido, né? E a falta de procura, Marcelo, que você comentou, 2/3, que é uma coisa assustadora, 2/3 de pessoas que faz. Eu acho que faz parte dos sintomas da pessoa que está passando por isso. Você falou apatia. Então a pessoa está passando por isso, realmente outras pessoas vão identificar, porque ela mesmo está com a apatia, com a inércia, com esse estado de não se ajudar, e aí entra nesse esquema. Né? Eu acho que outra coisa também, existem muitos profissionais que são contra a medicação. Pode fazer mais um. Então, eu estava falando sobre preconceito contra doenças mentais. Né? Então, muitas famílias, né, preferem não face o problema. Eles têm alguém na família, e melhor jogar embaixo do tapete o problema e deixa a pessoa sem ser tratada. Isso acontece bastante. Outra coisa também é falta de conhecimento. Às vezes, muitas famílias são simples, né? Elas não têm conhecimento, elas acham que isso aí é normal. Um grande problema também é que a doença mental, pelo menos a depressão, elas são escondidas, né? Elas são difíceis de identificar. Se o filho nosso chega em casa com o braço quebrado, com a garganta doendo, você vê, ele chega reclamando, não, eu vou levar no médico essa criança. Está evidente, está aparecendo, todo mundo está... Então ele leva no médico e resolve. Agora a doença mental, principalmente a depressão, ela é lenta, ela é gradativa, ela vai mudando o comportamento da pessoa dia a dia um pouquinho. Então, nós que estamos convivendo com aquela pessoa todo dia, a gente acaba se acostumando com esse comportamento e pensa que é normal. Se a gente não está atento, a gente não está prestando atenção, né? A Cris que sempre presta atenção. A Cris é bem esperta. Então, eu tenho sorte que ela está sempre do outro. Se a pessoa não está prestando atenção, realmente não é bem esperta, ela acaba deixando passar. Eu acho que isso é normal. Outras famílias ainda acham que ele é um vagabundo, ele não quer estudar, ele não quer trabalhar, não sei o quê. Ainda é como blame a pessoa, né? Fica jogando a culpa na pessoa. E, na verdade, ele está com uma doença. As pessoas ali não identificam e tornam o problema pior ainda. Então, nossas famílias, né, fica aqui o apelo para que a gente fique sempre atento a esse tipo de coisa. Doenças mentais em geral são difíceis de detectar se a gente não está procurando, não está atento para isso. Então muitas vezes as pessoas não procuram auxílio por esses motivos. Né? Dos que procuram tratamento, a metade não é diagnosticado corretamente, porque é um pouco difícil de diagnosticar. Se não for tratado, a maioria tentará suicídio pelo menos uma vez na vida. Pode surgir a qualquer idade, mais frequente entre os 20 e 50 anos. E trata-se de episódios recorrentes. Então a pessoa tem um episódio de depressão, fica algum tempo, meses ou até anos, daí se recupera, fica mais um tempo de meses ou anos completamente curado, bem. Aí pode desenvolver o segundo episódio, um terceiro, um quarto episódio. Pode acontecer isso. E em poucos casos, menos de 20%, ela é crônica, quer dizer, a pessoa tem a depressão direto, sem remissão entre os casos. A explicação ainda, segundo a visão acadêmica da depressão, né, pela neurociência, ela é uma deficiência, um desequilíbrio nos neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina e os neuroreceptores. Essas são substâncias que fazem a conexão entre... Existem os neurônios, né? O cérebro nosso tem os neurônios, e os sinais passam de um neurônio a outro através desses neurotransmissores e neuroreceptores. O nosso cérebro, para funcionar, ele tem que estar com as quantidades dessas substâncias
tem que estar bem equilibradas. Com a depressão, as quantidades estão desequilibradas. Então, afeta o funcionamento do cérebro. As sinapses não ocorrem da mesma maneira como no cérebro que está são. Isso é uma coisa bem simples. Então, essa explicação segundo a neurociência. Segundo a genética, nós temos também a questão hereditária. É provável que se os pais têm depressão, existem maiores chances que os filhos também têm. Se um pai tem, mais chance que o filho tem. Se os dois pais têm, é mais chance ainda que o filho tem. Então, tem um aspecto hereditário. Quanto aos tipos de depressão, os triggers, como elas podem acontecer. Tem o caso de depressão reativa, depressão secundária e endógena. A reativa é quando acontece alguém tem um trauma, alguma coisa acontece de muito grave na vida daquela pessoa. Perda um ente querido, um divórcio, alguma coisa, perda um emprego, uma coisa difícil. E essa pessoa não tem a estrutura, a capacidade de deal com essa situação de maneira saudável. E ela acaba se entregando à depressão. Pode acontecer, né? Em muitos casos acontece isso aí. A secundária, a pessoa tem uma doença qualquer, que não é doença mental, mas como ela acaba sendo a causa de gerar uma depressão nessa pessoa. E tem uma lista aqui de doenças que podem gerar isso. Não necessariamente se você tiver essa doença você vai ter depressão, mas é possível que aconteça. Tuberculose, hipotiroidismo, AIDS, diabetes, lúpus, anemia, Alzheimer, esclerose múltipla, epilepsia, hidrocefalia, porfiria, artrite reumatoide. Deficiências nos hormônios também podem levar a secundária, principalmente hormônios da tireoide e das suprarrenais. Acho que isso é um caso talvez que as mulheres têm, né, bastante também. Estranhamente, alguns medicamentos, se nós tomarmos alguns medicamentos, eles podem levar à depressão secundária também. Isso para mim foi uma novidade. Alguns medicamentos cardiovasculares, alguns analgésicos, alguns anti-inflamatórios, antibióticos, psicotrópicos, hormônios, esteroides e outros. Então existem medicamentos que podem levar a uma depressão secundária também. Provavelmente o médico, quando receitar esses medicamentos, ele já vai estar atento, né, que isso pode gerar e vai ficar, provavelmente sim. I hope so. Depressão endógena. Essa aqui é independente de qualquer fator. Nós temos, a depressão vai se desenvolver, provavelmente de alguma causa genética, né, e vai gerar um desequilíbrio de qualquer maneira nos nossos neurotransmissores e vai desenvolver uma depressão endógena. Ela não tem um fator assim, um trauma, uma coisa que simplesmente acontece na pessoa. Eles fazem, como exemplo, eles dão a depressão do idoso e depressão familiar. Eu não tenho certeza do que é a depressão familiar, acredito que deve ser uma propensão genética para aquela família, né, de ter isso, mas não tenho certeza. Agora, bom, isso aqui é um centro espírita, né, então vamos falar vamos falar um pouquinho de espiritismo. Isso aqui eu só falei de coisas, isso aqui é metade da palestra. Bom, como todas as doenças, se nós temos uma doença, existe uma causa para isso, uma causa justa, né? Deus não é injusto, e nós só temos algo que nós merecemos, do que nós desobedecemos uma lei divina e vamos sofrer a consequência. Assim, nós espíritas acreditamos nisso. A depressão não é nada diferente, né? Se nós temos a depressão, existe uma causa, a causa está porque nós ofendemos alguma lei divina em algum momento da nossa vida, nessa vida, em vidas passadas, e estamos tendo consequências. Então, todos os autores espíritas são unânimes em dizer que o espírito encarnado é a causa da depressão. Aí que a gente ganha uma vantagem em relação à medicina. Nós sabemos a causa. Então, como nós sabemos a causa, nós temos melhores ferramentas para atuar contra a depressão do que apenas a medicina. Essa é a grande vantagem. O Manuel Filomeno de Miranda, que é um autor espiritual, ele diz: o órgão doente reflete o desconforto do espírito, em si mesmo insano, que manifesta naquela área a deficiência que o afeta. Quer dizer, o órgão doente, o cérebro, reflete o desconforto do espírito.
Então voltamos aqui. O espírito, ele tem algum problema, algum desconforto, e ele acaba afetando o nosso corpo a partir desse mecanismo aqui. Depois eu vou mostrar como isso acontece. Joana de Ângeles também fala: a depressão tem sua gênese no espírito que reencarna com alta dose de culpa. Com a consciência culpada, sofrendo os gravames que lhe dilaceram a alegria, imprime nas células os elementos que as desconectam, propiciando o desencadeamento da depressão. Também é a mesma coisa, o espírito, né, o sentimento de culpa vai levar a um efeito no corpo. Carneiro de Campos: depressão é o processo de autopunição que o espírito se impõe pelos malogros e crimes em outras vidas. Também, consciência de culpa, autopunição, a mesma coisa. O Dr. Wilson Lopes, também espírita, ele fala a mesma coisa. Esse não é autor espiritual, é um médico espírita. A depressão está associada a dois sentimentos básicos: a tristeza e a culpa degenerada em remorso. Todos eles são unânimes, eles falam as mesmas coisas. O Dr. Ayub Lopes ainda fala uma coisa bastante interessante sobre depressão que eu não vi ninguém mais falando, só ele que tocou nesse assunto, eu achei bem legal. No caso, nós não temos depressão. Se nós cometemos um erro, esse é um processo normal que nós todos passamos, sem nada de depressão. Cometemos um erro, nós tomamos consciência do erro, nós nos arrependemos, existe a tristeza, que, como nós vimos, é algo positivo, né? Nós sentimos a tristeza e nós sentimos a necessidade de reparar aquele erro que cometemos. Esse é um fluxo normal, saudável, que acontece com todos nós. O bom seria nunca errar, mas isso é impossível, né? Nós sempre erramos e fazemos isso aqui. E no final desse ciclo, o que acontece? A gente aprende, né? A gente aprende uma lição e a gente não vai mais repetir o erro, ou pelo menos a gente vai não repetir com tanta frequência, a gente vai passar, né, esse erro, vai fazer menos e no final acaba parando de fazer de qualquer maneira. Com a depressão acontece o seguinte: nós erramos alguma coisa, tomamos consciência, aí a gente não passa por isso aqui, a gente entra com culpa. A gente entra com culpa, com ideia fixa de culpa. E vai para a depressão. Isso que acontece. Então, aqui nós passamos por alguma dor, né? Necessidade de reparar alguma coisa, arrependimento e tal. Mas no final nós ganhamos alguma coisa com isso. Aqui a gente não ganha nada. A gente passa pela dor, muito mais dor ainda, porque nós ficamos em depressão por aquela culpa, aquela ideia fixa por um longo período de tempo, e nós não aprendemos nada com isso. Nós ficamos apenas sofrendo em vão. É porque não consegue mover, né? Você não consegue mover, você coisa fica estagnante. A água parada e esse aqui está circulando. Fica como um carro parado atolado, né? Exato. Você não sabe. Aí você vai se afundando, né? Exatamente. Então, realmente não existe ganho nenhum. E isso é falta de self-forgiveness, quer dizer, quando a pessoa chega, depois a consciência afeta a consciência e depois a pessoa se arrepende, do outro lado a pessoa não sabe arrepender, é isso? Ele tem a culpa, né? Ele tem um sentimento de culpa muito grande. Mas não quer dizer que a pessoa pode se ajudar sozinha, precisa de ajuda, não? Normalmente ela vai precisar de ajuda, sim, depende do quadro. Eu acho que em muitos casos precisa de ajuda. Até para identificar, né, como eu falei, normalmente é a família que tem que identificar se está com depressão. Será que você não está doente? Será que você não tem que levar você no médico? Meio que tem que ser levado, né? Sim, senhor doutor. Essa causa espiritual tem cura? Ou tem que passar a encarnação inteira pagando o que fez? Você já olha mesmo. Esse depois custa $15 para saber. Ok, beleza. Então nós passamos por isso aqui. Então nós temos que a causa é o espírito. E daí como vai acontecer segundo o espiritismo? Existe... eu vou pagar aqui um pouco.
Eu sei que a palestra é um pouco pesada, mas esse assunto é complexo. Talvez pudesse ser até em 2 vezes. Genético. Talvez tem que ser depressão 1 em 2. Hormonais. Ela é muito técnica, né? Eu sei disso. Introdução. Obsessão e nostalgia. Segundo o Espiritismo, aqui era segundo a medicina, aqui é segundo o Espiritismo. Nós temos a depressão que vai se manifestar de uma maneira genética. Então, a pessoa tem aquele sentimento de culpa, aquilo lá está no espírito, né? Afeta o perispírito da pessoa, e quando nós estamos sendo concebidos, né? Nós estamos gerando o feto, esse espírito vai acabar selecionando os genes que vão propiciar o aparecimento da doença depois. Então é como se fosse uma predisposição, que ela já vem com uma predisposição espiritual. Que daí, através da atração, né, dessa atração, ela vai acabar selecionando os genes que vão mais tarde gerar a doença. Porque a doença é do espírito, né? A doença é do espírito. E dessa maneira vai se manifestando no corpo. Essa é a genética. A hormonal é parecida, só que ao invés de você selecionar os genes, a genética que vai fazer a depressão, ela vai te gerar um desbalanceamento hormonal mais tarde. E depois esse desbalanceamento hormonal vai te levar também à depressão. Mas essa forma genética é uma forma de purgação também do espírito. Exatamente. É uma forma de purgação. É assim que funcionam as leis divinas, né? Existe o desequilíbrio espiritual que vai acabar gerando uma consequência, né? Na vida, no encarnado, e depois ele vai ter que resolver essa situação de alguma maneira. Uma espécie de purgação, exatamente. Questão da obsessão. Então a pessoa tem um problema espiritual, mas vai nascer sem problema genético, hormonal nenhum, normal. Só que esse sentimento de culpa muito forte, ele propicia uma janela aberta para o espírito obsessor. Para a obsessão se instalar. Então o obsessor vai devagarinho, vai trabalhando. Ele sempre procura uma fraqueza, né, uma janela para ele poder se instalar a obsessão. Se a pessoa está guardando e vigiando sempre, ele não abre a janela. Mas como ele tem um sentimento de culpa muito forte, ela é a janela aberta para o espírito, para a obsessão se instalar. E a nostalgia. A nostalgia é o único caso que Allan Kardec cita sobre a depressão. A gente estava falando sobre antigamente, né? E antigamente existia a depressão, era chamada de melancolia, né? Na época do Allan Kardec. E no livro dos Espíritos, ele fala. Esse aqui em inglês, não precisa ser em inglês, pode ser em português, eu leio aqui. Ele fala sobre isso aí. Então eu vou ler para vocês aqui. Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida, é que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, a apatia, e vos julgais infelizes. A Joana de Ângeles também fala a mesma coisa. Ela fala: depressão é uma forma patológica do estado nostálgico. Ela também comenta sobre a mesma situação. A nostalgia reflete, eu não vou ler tudo, mas é mais ou menos isso aí. O espírito, ele acaba sentindo, mesmo sem se lembrar, porque você reencarna e você esquece, tem um esquecimento, mas existem ainda reminiscências daquela, obrigado. Reminiscências de uma situação em que ele era mais feliz, e ele sente saudades daquilo, mesmo sem saber do que, e aquilo pode levar à depressão também. Mas você não acha que nós, por exemplo, eu sou uma pessoa nostálgica da natureza, não é? Na minha infância, coisa assim. Você acha que isso não é bom? Não, existe a patológica e a normal, né? Só tem um lado
positivo, recordar. com certeza, lembra gostoso. Tudo que é demais não é bom. Sabe, acho que a patológica, eu queria estar lá, eu não sou feliz agora, eu queria voltar naquele Aquela vontade é tão grande que a pessoa deixa de viver. Se você, por exemplo, nem falar em depressão, só ficasse pensando em Portugal, deixasse de viver aqui, pô, daí é ruim. Olha, uma coisa interessante aconteceu comigo, só lá um minutinho, há uns anos atrás eu fui a Portugal e eu caminhando pelas ruas, eu caminhava quando era garoto, a ver se eu conseguia apanhar aquele sentimento, e eu não consegui. Aí eu pensei sobre isso um bocadinho e a conclusão que eu cheguei é que o lugar não mudou, mas eu mudei. Eu cresci, então eu não podia voltar àquele E por isso que é bom visitar, né? Pra gente tirar isso da cabeça, né? É bom isso. Deixa eu falar uma coisa que ele falou aí. Tem um livro, tem um autor chamado Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, e ele escreveu um livro também chamado Terra dos Homens. E no livro Terra dos Homens ele fala isso que ele acabou de falar. Ele falou assim, eu voltei para o jardim que eu brincava quando era criança, estava o mesmo banco, as mesmas árvores, estava tudo lá, mas não era igual. Ele falou, não era o jardim que eu precisava voltar, eu queria voltar para a infância, não tem jeito. A gente queria voltar para o mundo espiritual, mas não vai dar. Não ainda, tem que ir até o fim, né? No caso, você vai ver que não é só a nostalgia do... Eu vou contar uma história do Divaldo aqui. Não é só a nostalgia do mundo espiritual, às vezes é a nostalgia de uma vida passada em que você era mais feliz, você se sentiu mais feliz. O Divaldo ele conta uma história dessa nostalgia. Existia um homem em Buenos Aires, ele era casado, e ele começou a frequentar uma casa noturna. E ele conhece uma moça lá, e ele começa a ter um relacionamento, um affair com essa moça. E todas as quartas-feiras eles se encontravam, né? Durante anos ele ficou nessa situação. Apesar de ele manter o casamento dele, todas as quartas-feiras eles se encontravam. E esse homem se apaixonou, né, por essa moça. Após um determinado tempo, essa moça desistiu dessa vida e ela saiu da cidade e desapareceu. E o homem ele continuava apaixonado. Durante muito tempo ele ia todas as quartas-feiras, como ele fazia sempre, ele ia para esse lugar, na esperança de ver ela de novo, que ela fosse voltar. E ele ficou e ela nunca apareceu. E ele acabou desenvolvendo uma depressão bem forte e acabou falecendo, devido a que ela ficou doente e faleceu. Então, essa moça depois ela se casa, né, ela mudou de vida, ela se casa, encontra um moço de boa família e se casa. E esse moço que desencarnou, né, o mentor espiritual dele acha por bem que seria importante que ele voltasse a reencarnar como filho dessa moça, para que seria bom para os dois, um ajudaria o outro a tornar a situação um pouco melhor. Então isso acontece, ele reencarna como filho dessa moça. E ele nasce e de um tempo os pais notam que ele é uma criança muito triste, uma criança que não tem alegria, né? A criança normalmente é muito alegre, brinca e tudo. Essa criança não tem isso, ela é bem triste. E eles levam a médico, eles fazem o que eles podem fazer e não conseguem descobrir o que essa criança tem. Então esse é o caso do nostalgia. Essa criança, apesar de não lembrar, né, ela sentia algum tempo que ela tinha essa saudade desse relacionamento que existiu, e mesmo sem saber direito ele começou a sentir isso aí e desenvolveu depressão. E o Joana de Ângeles fala que depois de alguns anos essa criança acabou falecendo de novo pela situação. Mas nesse caso não sabia que estava com a mãe, que a mãe era aquele mesmo espírito? Eu só sei isso. André Luiz também menciona eu acho que eu tenho a impressão que talvez ele tinha saudade de um outro tipo de relacionamento, né, que ele teve com ela. Acho que não era tão puro assim, pode ser isso, né? Uma especulação, não sei. Acho que essa depressão, essa nostalgia, depressão por nostalgia, também ocorre no mundo espiritual, que espíritos também têm nostalgia da encarnação.
André Luiz menciona. Da encarnação? Em algo de estar na Terra, de estar com a família, aquela nostalgia de estar encarnado, a ficção de querer estar de volta no mundo encarnado. Eu acho que aquela não querer trabalhar, não querer se desenvolver, não querer participar do mundo espiritual, aquela também é uma descrição da nostalgia da depressão espiritual, porque é um problema espiritual, não só de nós encarnados. Sim, com certeza. Será que pode me levar ao loft para lá? Água. Você falou isso, talvez eu possa estar errado na minha pergunta, mas você falou aí antes que quando a gente pegava uma doença, era porque você tinha feito alguma coisa que merecesse aquilo, que tenha cumprido alguma coisa. Porque cometemos algum erro e segundo as leis divinas, vai ter uma repercussão. Vai ter repercussão. Mas eu digo o seguinte, o que essa criança que voltou com o filho, o que ela fez? Ou está triste? O que ele fez, a criança. Ele sentiu saudade dessa... o que ele fez de mal para vencer esse sofrimento. Né? Bom, ele tinha uma propensão à depressão, né? Tanto que ele ficou deprimido na vida antes de ser criança. Na primeira vida ele tinha essa propensão, né? Mas porque a moça foi embora, né? Exatamente, ele teve aquela depressão reativa, né? Certo? Uma depressão reativa, ele teve um caso, um evento traumático que deixou ele deprimido, ele não soube lidar com aquilo. Engraçado. O trauma, então, pode ser até isso não foi resolvido, né? Quando ele foi no mundo espiritual, isso acabou não sendo resolvido. Ele voltou ainda sentindo... E talvez eles tivessem até relações anteriores mesmo, né? Ele tinha alguns problemas anteriores. Daí na segunda vida, ele acabou desenvolvendo a genética, né? Seria genética. Então a regressão seria uma coisa positiva nesse aspecto, né? Para ele lembrar? Para, no caso, sair dessa situação. Eu não sei dizer. Porque o Brian Weiss já trabalhou muitas pessoas assim, com a regressão, e elas saíam desses traumas que elas tinham de outras vidas. Eu fui até numa conferência, fim de semana passado, ele estava lá, o Brian Weiss, ele fez um exercício com todos, assim, na plateia, um curtinho. Eu participei, porque eu acho que ajuda muito, porque eu sempre fiquei assim, né, mas só de participar aquele pouquinho assim, sabe, uma coisa que foi simples, dá para perceber mesmo que ajuda, e já tem literatura, até esse livro novo dele, comprovando mesmo que ajuda, que até sintomas muito como fobia, pânico, sintomas graves até vão sumindo quando a pessoa vai fazendo regressão. Acho que pelo que foi dito lá, pela literatura, parece que ajuda muito. A gente pode voltar nessa pergunta mais tarde, eu tenho que pensar um pouco para responder. Não, eu posso. Tá? Eu não tenho a resposta agora, eu vou dar uma pensada depois, a gente conversa depois. Marcelo, o Raul Teixeira conta um caso assim, de uma moça que quando ela tinha uns 3 anos, os pais deram um gato preto, de pelúcia, para ela. E ela não queria segurar o gato preto. Então, os pais forçaram, deu febre nela. Então, eles viram com o tempo, né, tratando de entender o que estava acontecendo, eles descobriram que ela tinha sido, em outras vidas, ela tinha sido morta por 3 panteras, numa época muito remota da humanidade. E aquilo ficou com ela trouxe isso para essa vida. E nessa vida, eu acho que já era a hora dela poder tirar isso dela, né? Por algum crédito. E aí já tem o crédito kármico, né? Exato, então já tinha chegado nessa vida a hora dela sair dessa vida. Já tinha acumulado algum crédito kármico para poder levar isso. Vamos tratar da terapêutica, então, agora. O que a gente pode fazer, né, para melhorar a situação? Tratamento, segundo os autores espirituais, tratamento medicamentoso é indicado, né? Os antidepressivos oferecem resultados positivos de acordo com a ficha kármica de cada paciente. Ele tem que ter o merecimento também. Pode ser que não haja efeito se a pessoa não tem o merecimento kármico. Então,
Então, é recomendado o uso do tratamento medicamentoso. Inclusive, existem situações que a pessoa está tão mal, né, que não vai responder a nenhum outro tipo de terapia se eu não entrar com medicação. A pessoa tem que levantar o cara um pouquinho para poder fazer alguma outra coisa. Né? Então, não dá. Às vezes é só o que temos mesmo. Terapia fluídica, né? Então, começar a tratar também do corpo espiritual. Tudo o que nós tratarmos, seja corpo, espírito, vai ser bom. Tudo ajuda, né? É uma terapia multidisciplinar, né? Como se fala. É isso, né, pessoal? Vice-versa. Então, tudo ajuda, tudo que for feito vai auxiliar no conjunto. Né? Terapia fluídica, então, os passos, né, como o próprio Jacó já provou, né, funciona mesmo, a água fluidificada. Terapia da desobsessão. Isso aí, como nós já vimos, né, alguns casos de depressão são causados pelo obsessor. E tem alguns outros estudos que eu vi, eu não coloquei aqui, mas a pessoa tem a depressão e depois vem o obsessor em cima. Então, o cara já tinha um outro tipo de depressão, mas aí como ele fica vulnerável, tem um outro obsessor que soma. Então, cabe ao centro espírita analisar se existe o caso de obsessão e tentar tratar isso. Né? Mesmo que não seja causa primária, é possível você ter isso. Terapia psicológica, né? Principalmente na depressão reativa, quando a pessoa não sabe lidar com os casos, né? A terapia psicológica vai ajudar bastante. Né? E também vai auxiliar a achar os problemas, né, psicológicos que a pessoa tem. Vai gerar um maior autoconhecimento. São diversas coisas boas que acontecem com a terapia psicológica. Também temos o atendimento fraterno, né? Nós temos no centro também uma espécie de terapia psicológica. Terapia do trabalho, é o preferido do Chico Xavier. Né? Chico Xavier diz que o trabalho desempenha um papel terapêutico fundamental. Mas principalmente ele ajuda a nossa autoestima. Né? Nós auxiliamos o próximo, nós nos sentimos mais úteis à sociedade, nós vemos que as pessoas vão agradecer, né? Nós vemos a felicidade das outras pessoas, nós nos sentimos melhores conosco. E isso ajuda bastante. Segundo o Chico Xavier, é fundamental, né, o trabalho. Tinha mais um item que eu acho que eu vou esquecendo. Eu queria falar também sobre terapia do trabalho. Pode fugir de mim. Terapia da reforma íntima. Esse sim, então, como o problema é espiritual, né, a reforma íntima é essencial. Se nós não tratarmos do espírito, né, nós podemos passar por essa vida, temos a depressão, vamos passar a próxima vida, não tratamos do espírito, nós vamos voltar a ter a mesma coisa. Né? A gente vai ficar só adiando a solução do problema. Então a reforma íntima é essencial, né? Conscientizar a pessoa que ela precisa de uma reforma moral. Existe uma causa moral para que isso aconteça com a gente. Então nós temos que trabalhar, não só... Se nós ficarmos só no tratamento medicamentoso, né? O que vai acontecer? Vai passar a vida, a pessoa falece, daí não tem mais a medicação Está sendo uma coisa mais paliativa. Continua tudo de novo. Vai continuar, vai ter que repetir todo o ciclo de novo. Então a gente tem que realmente fazer reforma íntima para resolver o problema pela raiz. E essas são as grandes vantagens do espiritismo. Nós sabemos que isso é importantíssimo. É porque o remédio às vezes é aquela alavanca, né, que a pessoa precisa para ela poder ter a vontade de se ajudar, né? Mas o trabalho precisa. Mas é preciso tratar a causa, como você falou. Tratar a causa. Atacar a causa do problema. E o problema é moral. Conforto, né? É um problema. Agora, o que vocês estavam falando sobre bons hábitos, né? Exercícios físicos, aumenta a produção de neurotransmissores, banhos de sol, lazer de boa qualidade, alimentação saudável, não ao ócio. Né? A gente diz que o ócio é a oficina do demônio. Você fala isso. Você está com maus pensamentos, com baixa vibração. Não é bom, a gente tem que levantar a vibração. A prece, como também aumentar a vibração da gente. A atitude mental positiva, tudo isso ajuda. E por último, né, a terapia do Evangelho. Quanto mais o paciente vincular sua vida aos ensinamentos seguros do Cristo, mais habilidade terá para alçar-se acima do momento das circunstâncias atuais e perceber-se como um espírito livre e imortal criado para a felicidade.
nós devemos pedir coragem para Jesus Cristo para que nós tenhamos força de lutar contra essas más tendências que nós temos e seguir os exemplos de Jesus Cristo. E para finalizar, então, recomendo, se alguém quiser pesquisar mais, tem o site www.sosdepressão.com.br, um site que tem bastante informação sobre depressão. Isso tudo eu vou colocar tá colocando no website nosso, isso, vocês podem olhar lá. O livro Tormentos da Obsessão, do Divaldo Franco e Manuel Filomeno Miranda. O livro Trilhas da Libertação, também do Divaldo e do Manuel. Muito obrigado, pessoal, pela atenção e boa noite.